Time, essa semana eu coloquei um story falando sobre um fio de sutura, exemplifiquei uma caixa que tinha nomenclatura USP, e aí perguntei quem sabia e quem não sabia o que era. Ao contrário do que muita gente pensa, o USP não é a Universidade de São Paulo, por mais que a gente gostaria que fosse. Então a nomenclatura USP é United States of Pharmacopoeia. É uma entidade sem fins lucrativos relacionada à organização de saúde. Ela estabelece alguns padrões para medicamentos, suplementos, inclusive as medidas que nós usamos nos fios de sutura. Existem algumas organizações parecidas no mundo todo, como por exemplo a European Pharmacopoeia, a British Pharmacopoeia, Japanese, e nós temos aqui no Brasil também, mas apesar de nós termos no Brasil os nossos padrões para fios de sutura e alguns tipos de produtos relacionados à saúde, eles adotam essa medida do padrão USP. E por que eu estou falando isso com vocês? Eu vou mostrar e exemplificar agora. Então aqui nós temos os dois fios. Esse fio da primeira marca, que eu não vou citar o nome, a gente percebe até a curvatura da agulha, a agulha é um pouco mais grosseira. Já a agulha da Johnson, que é um fio que eu costumo usar bastante, já é uma agulha um pouco mais delicada. Se vocês estivessem aqui, é interessante, a gente já consegue ver até o padrão de corte da ponta da agulha. Aqui eu tenho um paquímetro da ZAS. Eu vou fazer a calibração do paquímetro. Então aqui estou fazendo a calibração, colocando em 0. E vamos medir o diâmetro dos fios. O fio da Johnson, ele tem exatamente em torno de 0,1 milímetro, que é o padrão USP. Já o fio, que eu não vou citar o nome, ele tem 0,19 milímetros, ou seja, pelo padrão USP, ele já está fora, dentro daquela faixa de medida padrão. E como vocês puderam ver no vídeo, nós temos alguns padrões. Apesar de ambos os fios serem 5 zeros, nós temos uma diferença muito grande de diâmetro entre eles. E nós, se formos pegar os fios 5 zeros, ele tem uma faixa de padronização. Por exemplo, o fio 5 zero, ele pode ser do diâmetro de cerca de 0,1 milímetro de diâmetro a 0,149, seguindo a padronização USP. E esse padrão também é adotado para os fios 6 zeros, 4 zeros, 3 zeros. Todos eles adotam uma faixa tolerável, que é o padrão. É importante que a gente sempre faça a distinção. Por isso que tem fios que são mais caros, eles têm uma qualidade um pouco melhor. E o mais importante de tudo, que tem um padrão. Por exemplo, como eu mostrei para vocês aqui, o fio da Johnson. Eu não estou ganhando absolutamente nada da Johnson para poder falar bem do fio deles. Mas é um fio padrão. Sempre quando eu compro, indiferente do lote, eles sempre têm o mesmo diâmetro, são fios delicados, com agulha de qualidade. Tem marcas que o fio tem muita memória, que ele é um pouco mais calibroso. E você percebe que apesar de ser um fio 5 zeros, ele está um pouco fora do padrão. Então essa é a dica que eu tenho para vocês, para que a gente possa sempre adotar e usar materiais de qualidade no nosso dia a dia clínico. Até mais!